Tem algumas mulheres aqui que vão voltar para casa e vão pedir perdão para o marido. Para algumas, tem solteira aqui? Levanta a mão. Para as casadas o que eu dei foi um remedinho, para você é vacina. Porque você já vai pronta. Mas a casada é remédio. Mas você vai me dizer, pastor, eu casei, estou num campo missionário. Meu casamento é um campo missionário. Não desista. Escute o que eu vou falar para você. Comece a plantar coisas boas. Escute isso, Deus está levantando uma liderança nova no Brasil. Uma liderança que é parecida com Jesus. Você pode se assentar. Bom dia. Quem é que gosta de uma cama, gente? Oh, meu Deus, me liberta, Jesus. Todas as vezes que eu me acordo assim, eu penso, fica mais 10 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Oh, meu Pai. Mas depois que a gente acorda é tão bom, né? Aí passa aquela... Quando eu vou acordar minha filha de 6 anos, eu falo assim, chega! E ela fala, mãe, só mais um pouquinho. Mas também quando acorda é um furacão dentro de casa, não é assim? Daí a gente fala, por que eu não deixei dormindo, Jesus? Glória a Deus. A presença de Deus já está aqui. Vocês dormiram bem? Ou ficaram conversando com a amiga até de madrugada? Eita, aproveitaram, né? É bom, não é? Oh, mas é bom. O bom dos retiros é que a gente renova as roupinhas de dormir. Comprou roupinha nova de dormir. Para não passar vergonha. Certo, você pensou, não tem uma roupa decente para dormir. Eu vou te dar um conselho. Posso dar um conselho? Invista nas suas roupas para dormir. Invista nas suas roupas íntimas. Sabe por quê? Isso aponta muito para a tua vida de intimidade com Deus. A Bíblia diz que o sacerdote, a roupa íntima dele, no Antigo Testamento, tinha que ser a mesma. Escute, a mesma. O mesmo material daquilo que ele estava vestindo por fora. Queria dizer, ele era íntegro. Aquilo que está oculto tem coerência com aquilo que está sendo visto. Escute isso. Às vezes nós não temos coerência. Às vezes a gente não tem coerência. A gente veste algo por dentro e isso fala muito de quem somos. Então fica um conselho, invista. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Invista em você. Invista naquilo que ninguém pode ver. Isso é um princípio. Bom, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é uma palavra que há alguns anos eu recebi do Senhor. E com o tempo o Senhor foi revelando. É tão incrível quando... Eu não sei se existem aqui algumas mulheres que o Senhor tem te usado na palavra. Mas você vai me entender que uma ministração antiga ganha uma roupa nova na nova estação. Deus vai te mostrando alguns relances e alguns aspectos que você ainda não tinha visto, que você ainda não tinha olhado. E nessa manhã eu olhei para alguns aspectos dessa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, eu queria muito que você abrisse comigo em Marcos 11. Eu quero liberar uma palavra específica para essa hora. Preciso ser obediente à voz do Espírito Santo. O bom de caminhar com o Espírito Santo é que você é só um canal. Você só tem que estar sensível à voz dele. E a parte ruim é que você não tem controle de nada. E isso para uma mulher é terrível, não é? Quando a gente não tem controle de nada. Acostume-se a perder o controle. Quando você caminha com o Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém, fala esse texto. Marcos 11. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras.
Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam para cá. E se alguém lhes perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado, né? Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto que as que iam à frente como as que seguiam, gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi, Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Um dia eu estava em casa, e você sabe, quando você é apaixonada pela palavra de Deus, tem certos momentos do dia que você precisa se alimentar dela, não é assim? Se a palavra é o alimento, constantemente a gente precisa pegar ela e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso me alimentar dela. Senhor, eu estou com uma dúvida, fala comigo, abre, me revela. E quando outro dia eu li essa palavra, o Senhor começou a me revelar partes dela que eu nunca tinha visto. E a Bíblia fala que quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos, Jesus chama os discípulos e fala assim, vão num povoado, aqui pertinho, vocês vão ver um jumentinho que nunca foi usado, ele nunca foi montado, ele está amarrado. Vocês vão desamarrar ele. Ele diz assim para os discípulos, ei, mas quando vocês estiverem desamarrando ele, vão questionar por que você está desamarrando esse jumentinho. E você vai dizer, porque Jesus precisa dele. Você já pegou? O Senhor Jesus falou comigo assim, filha, eu estou enviando alguns discípulos, alguns homens e mulheres pelo Brasil e as nações. Deus falou comigo, filha, tem muitas mulheres que estão amarradas, que como aquele jumentinho nunca foram usadas. Mas chegou a hora, eu liberei uma palavra, porque eu estou enviando discípulos que vão desamarrar elas. Mas os seus donos vão dizer assim, por que desamarrar ela? Ela não tem experiência nenhuma, ela nunca foi usada. Esse jumentinho é chucro. Ele não tem experiência. Ela não sabe falar direito. Ela é tímida, ela é tão quieta. Aí Jesus diz assim, digam a esses que eu preciso dela. Do jeito que ela é. Com a timidez, com os medos, com as vergonhas, com o passado. E aí os discípulos fazem exatamente isso. Desamarraram o jumentinho. E levaram para Jesus. E quando o jumentinho chega, a primeira coisa, escute. Eles cobrem o jumentinho de mantos. E aquele jumentinho carregou o que na vida dele inteira ele jamais carregaria de tão precioso. Quando Jesus escolhe pessoas para carregar ele, entenda isso. Para entrar em território, Jesus estava entrando em Jerusalém. Era um território novo. Escute, ele ia ser perseguido naquele lugar, era muito importante.
Quando Jesus quer entrar em lugares de propósito, Ele vai escolher não pela experiência. Talvez Ele vai escolher pessoas que estavam presas, que não tinham experiência nenhuma, mas são essas pessoas que Ele quer levantar nesse tempo para entrar em lugares e territórios novos. Mas que vergonha, fica tranquila que o manto, Ele vai jogar manto sobre você. E você vai carregar algo precioso. Aí eu penso a crise naquele jumentinho, quando ele entrou em Jerusalém, todo mundo começou a dizer: Hosana, bendita é o que vem, em nome do Senhor. Mas o jumentinho sabia que não tinha nada a ver com ele. Era o que ele carregava. E é por isso que Jesus escolhe os vasos simples de barro, porque quando Ele pega uma mulher simples que não tem nada para oferecer e enche ela daquilo que é precioso, quando aquilo que está dentro dela transborda, as pessoas na hora vão dizer: não tem a ver com ela, tem a ver com aquilo que ela carrega. Não tem a ver com experiência, com anos disso ou daquilo, tem a ver com aquilo que ela está carregando. Escute o que eu vou falar para você. O Senhor está enviando pessoas hoje para te desamarrar. Talvez eu seja esse discípulo. Jesus falou assim comigo: filha, vai lá em Foz, lá naquele retiro, você vai encontrar lá uma mulher tímida, envergonhada, com medo, não tem experiência, ela está amarrada pela religião. Desamarra ela. Mas vão te perguntar: por que você está desamarrando ela? Diga para eles: porque o Jesus está chamando ela. Jesus precisa dela. Mas ela é inexperiente. Nós precisamos de uma pessoa experiente. Jesus, olha isso, quando Maria e Isabel se encontraram, uma estava gestando João Batista, a outra gestando Jesus, né? João Batista foi o último sacerdote, né, da antiga aliança. E é incrível que quando Deus, na antiga aliança, quando Ele vai gerar algo, Deus conta com habilidade, né? Ela era uma mulher mais velha, estéril, e quando Deus decide assim: não, eu preciso de um homem que prepare o caminho, eu vou então chamar uma mulher experiente, estéril, porque Jesus gosta daquele negócio, né? Deus gosta daquela coisa assim que era impossível, mas aconteceu. Deus ama isso. Então, se você tem alguma área na sua vida que é impossível, fique em paz. Jesus ama esses ambientes do impossível. Ai, só o Senhor, amém, é só Ele mesmo. E Deus conta com a habilidade, uma mulher muito experiente, Isabel. Mas quando Jesus, que é o sacerdote da nova aliança, Ele escolhe uma menina de 14 anos, sem experiência nenhuma. E a gente começa a perceber que na lei contava com experiência, idade. Tanto que Moisés, né, com 80 anos foi atingir maturidade para seguir o propósito. Mas quando nós falamos de nova aliança, Deus não conta com experiência, Ele conta com pureza. Ele escolheu uma mulher pura. Então, se eu puder te falar algo essa manhã, não olhe para suas habilidades, para sua experiência, porque o Senhor está desamarrando você hoje. E Ele está dizendo: eu preciso de você. Tem uma entrada num território novo, eu preciso de você. Jesus podia ter entrado andando? Podia. Mas Ele decidiu escolher alguém para entrar com Ele. Eu quero essa manhã dizer isso para você: o Senhor está te desamarrando. Ele está te levando para esse lugar.
Ontem, quando o pastor Cláudio Duarte ministrou, ele falou algo que abriu um clarão dentro de mim. É engraçado que nas ministrações é assim, né? A gente escuta e Deus derrama partes que destravam a gente. Quando ele disse que Jesus pediu água para aquela mulher de beber. Jesus não precisava daquela água. A mesma coisa, ele não precisava daquele jumentinho. Mas Jesus faz questão de nos incluir dentro dos propósitos e sonhos que Ele tem. E eu quero te encorajar nessa manhã a dizer assim: eis-me aqui, Jesus. O perdão de Deus está aqui hoje, sabia? O perdão de Deus acordou junto com você essa manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã existe uma porção nova de misericórdia. Existe uma cura e uma restauração nessa manhã que abraça você. Sabe, a experiência de deserto é diferente para cada uma de nós. A experiência muitas vezes de um casamento rompido. A experiência de histórias de frustrações na nossa vida. Ela é diferente para cada uma de nós. A gente pode observar que no meio dessa pandemia, né, muitas pessoas passaram pelo Covid. Algumas pessoas passaram pelo Covid como se nada tivesse acontecido, enquanto outras faleceram e outras ainda quase. Eu dizia: Senhor, esse Covid parece uma roleta russa, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Não existia nada, não tem um diagnóstico, não existe nada que aponte o porquê que umas pessoas são tão atingidas e outras não. Não tem uma explicação. Lá na minha casa, o vento do Covid passou, levou a minha sogra Tereza, uma das minhas melhores amigas e intercessoras, uma pessoa que eu tinha muita afinidade, muito próxima de mim. E quando o Covid começou, nós brincávamos e conversávamos, eu e ela. E nós tínhamos muito medo do meu sogro pegar. Porque o meu sogro já fez aquela cirurgia do coração, já teve AVC, toma aquele remédio muito forte, anticoagulante. Então assim, nós tínhamos medo que o Covid levasse ele. O que aconteceu? O Covid veio, levou a Tereza, saudável, fazia pilates todos os dias, se alimentava bem. E ele nem um espirro. Passou. E eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que é isso? E eu tenho entendido que, sabe, que esse Covid ele veio mostrar para a gente algumas coisas. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas uma coisa que eu entendi é que cada um de nós corresponde de uma forma diferente aos invasores que vêm na nossa vida. Nós temos uma resposta no deserto diferente. Por isso que você não pode se comparar com ninguém. Por isso que você não pode cair na tentação de comparar a sua guerra, a sua luta com ninguém. Não faça isso. E nem tome as estratégias de uma outra pessoa para as suas guerras. Deus vai te dar estratégias próprias. E falando disso, de um Deus pessoal, de um Deus que respeita quem nós somos, é que eu vou falar um pouco hoje para vocês de Mateus 25:14. Eu queria que você abrisse aí. Mateus 25:14. Alguns anos atrás, eu acredito que era no ano de 2003, eu estava passando por um processo de muita fome e sede de Deus. Dias que eu passava o dia mergulhada na palavra de Deus. É incrível como nós, mulheres, não fomos ensinadas a ser estudantes da palavra. Percebe isso? Nós amamos um congresso, amamos uma conferência de mulheres, amamos ouvir a palavra de Deus, mas poucas de nós, se eu dissesse, levanta a mão, quem é uma estudiosa, afinco da palavra de Deus, nós vamos ter poucas mulheres aqui. Que leem a palavra, estudam a palavra, que se alimentam realmente da palavra. Que já passaram daquele nível de abrir a Bíblia, Deus fala comigo. Elas são dirigidas a livros específicos.
Eu lembro quando isso começou a acontecer comigo. Deus falou assim uma vez para mim: leia o livro de Esther. Eu falei: livro de Esther? E veio aquela voz assim: compra um caderno, uma caneta, e começa a escrever tudo que eu falar com você nesse livro. E eu parei para olhar e perceber o quão rasa a gente pode ser andando com Deus. Mas o quão profundo a gente pode ser quando a gente diz sim aos convites do Senhor para lugares mais profundos. Então eu queria te incentivar a ser uma mulher que estuda a palavra de Deus, que se derrama, se debruça nela. O porquê dessa palavra? O porquê disso? Nós precisamos de mulheres mais corajosas, sabe por quê? Às vezes vai chegar uma feminista na tua frente, vai chegar algumas indagações e você não vai ficar com aquela cara assim sem saber o que dizer. Você vai saber exatamente o que falar. Eu lembro que uma feminista foi numa reunião de mulheres, alguns anos atrás, bem ativista. E eu estava ministrando, e aquele dia, porque Deus é perfeito, né? Deus faz a gente falar as coisas certas, né? Aquele dia eu falei assim: gente, Deus mandou eu fazer o prato do meu marido. Nossa, ela deve ter morrido. Aí, porque eu falei realmente, né? A minha história das mulheres da minha família são histórias de mulheres muito fortes. Então a minha avó tem 89 anos, até hoje ela tem uma loja e ela trabalha. Então, assim, todas as minhas tias, elas se pagam, entendeu? Vivem a vida delas. Nunca precisaram, assim, depender de um homem. Então, eu vim gerada numa família assim, que as mulheres são muito resolvidas, para frente. E aí Deus fala assim comigo: quero que você saia da sua profissão, e você fique dentro da sua casa, cuide da sua filha e cuide do seu marido. A minha mãe queria morrer quando eu disse isso para ela. Quem te ensinou isso? Você sabe como que nós somos. E aí um dia Deus falou assim comigo: você não é as mulheres da tua família. Você não precisa carregar um legado que não é meu. E eu lembro que naquele processo de Deus desconstruir aquela mulher independente, aquela mulher que fazia tudo sozinha. O meu pai não era um homem muito ativo em casa, meu pai não tinha muita voz, a minha mãe que dava. Então, automaticamente, eu era aquela que dava a voz. Mas graças a Deus, porque Deus dá o sapato no tamanho do pé. E Deus me deu um italiano, militar. Você não tem noção do encontro que foi. Quase perdeu tudo, mas graças a Deus que não. E aí Deus foi, sabe, ministrando no meu coração. E um dia eu estava fazendo almoço, então eu botava almoço na mesa. Deus falou assim comigo: hoje eu quero que você sirva o seu marido. Eu falei: credo, ele tem pé, ele tem mão. Desnecessário. Mas Deus estava quebrando estruturas de pensamento antigas dentro de mim. Aí você pensa assim: não, Deus vai usar. Não, Deus usa lá na sua casa uma colher para te quebrar inteirinha. Aí você pensa: é um martelo que esmiuça a penha, mas é uma colher. E aí as minhas filhas sentaram na mesa. Como é gostoso a mesa, né, gente? Ai, é maravilhoso. E eu terminando de fazer aquele almoço e aquela expectativa, porque a comida da mãe é a melhor do mundo. A minha pequena come e fala assim: mamma mia, pepperoni, que pepino. Quando ela come a lasanha: mãe, a melhor comida do mundo é a tua. E aí eu coloquei a mesa assim, e aquilo na minha mente: faz o prato dele, faz o prato dele. Eu falei: não, Senhor, é muita humilhação. Eu fiz o almoço, ele não vai lavar a louça. Porque não dá uma raiva? Você faz o almoço, ele sai: amor, maravilhoso, bem, Deus te abençoe, e sai. E aí, Deus falou comigo: faz o prato dele. E eu peguei o prato dele, fiz o prato, e coloquei nas mãos dele e falei: amor, tá aqui. Ele levou um susto. Ele: hã? Eu assim: fiz o teu prato.
Aí a minha filha mais velha, ai mãe, que lindo. Aí eu comecei a entender que Deus estava também ensinando as minhas filhas. Porque uma mulher quando se cura, ela não se cura sozinha, ela leva a cura para toda a casa dela. Aí, fiz o prato dele. Aí eu falei, vocês façam de vocês para elas, eu falei. Daí a pequena achou maravilhoso, porque assim, a gente faz o prato dos pequenos, não é? Mas experimenta deixar os pequenos fazer o prato deles. A autonomia. Uma mulher sábia, ela sabe dosar. Elas fizeram tal. Aí o meu marido, né, meu toda comida, amor, que maravilhoso, pegou o prato, deu para mim. Eu quero mais. Eu falei, o Senhor quer me quebrar em quantas partes? Sabe, eu comendo, olhei para ele, eu falei assim, eu não estou acreditando nisso. Assim, que confiado. Aí eu peguei o prato, servi outra vez ele, e se transformou, sabe no quê? Num prazer para mim. Eu sou assim, eu sou abençoada. Quando eu estou pegando um prato e estou fazendo o prato dele, eu me sinto tão importante. É verdade. E eu coloco nas mãos dele um prato pronto, coisas que nós víamos as nossas avós fazer. Você lembra disso? E Deus falou assim comigo, não remova os marcos antigos. Existem alguns marcos que precisam estar, eles são importantíssimos para referência. E eu fiz o prato dele e faço, quando eu não faço ele estranha. E outro dia eu estava numa festa e ele estava conversando e eu pensei, ele ama essa sobremesa. Eu trouxe a sobremesa para ele enquanto ele conversava com o homem. Aquele homem, quando eu trouxe a sobremesa para ele, eu falei, amor, eu vou lá agora pegar a minha. Aquele homem olhou para ele e falou, como que tu conseguiu fazer isso? Sabe que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a gente esquece que Deus pode quebrar a gente com coisas bem pequenas dentro da nossa casa. E essa feminista viu eu falando isso, gente. Ela me esperou no final do culto. Assim, ó. Daí ela assim, preciso falar com você. Eu falei, vem cá, abracei ela, fui bem atenciosa. Aí ela assim para mim, olha, sabia que eu sou advogada? Eu falei, que legal. E aí eu estou montando um projeto, porque assim, é muito incoerente o que você falou de fazer prato do homem. Você está ensinando errado essas mulheres. Nós temos que empoderar as mulheres. Eu falei, é. Ela disse assim, e outra coisa, eu vou colocar um projeto de lei, que quando um homem e uma mulher tiverem um filho, não é só a mulher que vai ficar dentro de casa, com direito, que ela tem que ficar em casa, o direito à licença maternidade, o homem trabalha. Não, o homem pode ficar enquanto ela vai trabalhar. Eu falei, que interessante o teu projeto. Bem pensado. Justo, porque o homem também tem peito com leite, né? Legal, dá para eles dividir. Daí ela me olhou. Eu disse para ela, deixa eu te falar uma coisa. Por que isso? Eu falei para ela, tu tem alguma dor? O teu pai, onde está o teu pai? Quando eu falei isso, ela começou a chorar. E eu descobri, e eu falei para ela assim, olha, escute, a natureza, ela é clara. Eu falei para ela, o porquê que a mulher fica com o bebê nos primeiros dias? Porque a mulher tem o leite para amamentar. Deus escolheu dessa forma. E eu comecei a ministrar sobre a vida dela. Eu falei, você não precisa pegar brigas que não são suas. Essa tua briga, ela não é pelas mulheres, é pelas feridas do teu coração. Mulheres feridas levantam bandeiras, mulheres curadas levantam outras mulheres. Eu falei, você está levantando uma bandeira. Você não está levantando mulheres. Aí é por isso que eu digo para você, estuda. Posso ouvir um amém? Segunda-feira compra um caderno. Ou vai ali no Paraguai, compra ali mesmo. Compra um caderno. Que mulher gosta de caneta, essas coisas. Faz um penal aí, um estojo. E tira pelo menos uma hora por dia, meia hora por dia. Começa a ler as escrituras mais profundamente.
Quem sabe Deus vai levantar no nosso meio juízas, mulheres aptas para ensinar outras mulheres, capacitadas, com estrutura. Eu vou ler a palavra, eu falei que eu ia ler, não li, né? Mateus 25:14 diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava a fazer uma longa viagem. E ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem, os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder seu dinheiro, por isso eu o escondi na terra. E aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, porque não depositou meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! A gente queria cortar essa parte do choro e do ranger, né? Mas não dá, tá? Eu descobri uma coisa. Algumas Bíblias vão dizer talentos, mas talentos naquela época está falando de dinheiro, de responsabilidade. E essa parábola fala sobre responsabilidades que Ele te confiou. A gente olha para essa parábola e pensa: ai, mas que servo, né, que Senhor ruim. Mas sabe o que Jesus, essa história não aconteceu. A maioria das histórias que Jesus conta não aconteceram, eram parábolas. Outro dia eu vi uma pessoa ministrando e falando: porque aquela mulher, quando ela varria a casa, eu pensei: nossa, ele entrou realmente no contexto. Porque na verdade Jesus contou parábolas para explicar assuntos muito importantes, revelações profundas. Eu não sei se você já teve essa experiência com seu filho, mas eu já tive com a minha filha de 6 anos, de ela me perguntar coisas muito profundas, eu falar: como que eu vou explicar? Então eu desço na altura dela e tento contar uma história dentro do cognitivo dela, aquilo que ela pode entender, para mim conseguir plantar dentro dela aquele ensinamento profundo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pensou: vou falar uma parábola de uma historinha para conseguir falar sobre responsabilidade, sobre que eu derramo responsabilidade. Você sabia, por muito tempo a igreja falou: não enterre o seu talento. A irmã louva, volte a louvar. Deus vai cobrar de você se você não louvar. Deus não vai cobrar nada. Não é desse talento que Deus está falando. Deus está falando das responsabilidades. Você sabia que o seu casamento pode ser um talento? A sua maternidade, o seu trabalho, o seu chamado, aquelas coisas que fazem seu coração queimar. Quando o Senhor me chamou para as prostitutas, eu era uma mulher dentro de casa, cuidando de uma filha de 2 anos.
eu nunca fui prostituta, eu não tive contato com nenhuma prostituta, mas o Senhor falou, eu falei, Deus, mas não é incoerente eu da minha casa? Aí Deus falou, não é incoerente não. Eu quero que você vá para as prostitutas, ministre o coração delas, são minhas filhas. Elas são mulheres como você, não se sinta melhor porque você está dentro de casa. E eu lembro que eu obedeci e fui. Era minha responsabilidade. Deus me deu um talento. Entenda isso. Tem mulheres aqui que tem coisas que queimam no seu coração e você está enterrando. Deus está chamando. Por exemplo, eu acredito que Deus que está se levantando no Brasil agora. Mulheres que vão falar diretamente para mulheres que têm filhos especiais. Você sabia? Elas estão sofrendo, elas estão sozinhas, a maioria delas perderam casamentos. Elas estão com crianças cheias de dificuldades, deficiências. Elas precisam ser ministradas pontualmente. E Deus vai levantar pessoas para isso. Mas eu vou falar de algumas coisas que eu aprendi com essa parábola. Eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Ele respeita a tua estrutura. A Bíblia diz que Ele deu conforme a capacidade de cada um. Entenda isso. Aquilo que Deus vai derramar para a sua vida tem uma assinatura individual. Respeita quem você é. É por isso que é tão perigoso quando você olha para o lado e diz assim, mas eu queria o talento da outra. Às vezes você não tem capacidade para aquilo. E capacidade não tem a ver, gente, com ser melhor ou pior. É igual esse copo, ele tem uma capacidade, essa taça. Ela não é pior do que uma jarra de 1 litro. Não tem a ver. Tem a ver com capacidade. Outro dia eu fui falar com um homem de Deus, falando sobre o que está acontecendo. Lá na Abapá, eu falei, não dá para entender o que Deus está fazendo lá. Eu falei para ele, porque nós somos numa cidade de 240 mil habitantes no máximo. E hoje a gente faz 3 cultos por domingo lotados. Mais de 2.000 pessoas por culto. Sem ter nenhum atrativo, nenhum método de crescimento, né? Porque às vezes as pessoas têm métodos de crescimento. Nós não temos nenhum método de crescimento, não existe nada. É muito orgânico, muito natural. E eu falei para ele, pastor, a gente está impactado. E aquele homem ministrou o meu coração. Ele falou, não pense que vocês são melhores porque isso está acontecendo com vocês. Eu falei, como assim? Ele disse assim, olha o que ele disse. Quanto de altura você mede? Daí eu falei, 1,73. E tinha uma moça do meu lado mais baixinha. E ele falou, e você? Ela falou, 1,65. Aí ele assim para mim, você é melhor do que ela porque tu tem a altura, porque tu é maior que ela? Eu falei, não. Ele olhou para ela e perguntou, você é melhor que ela porque você tem menos altura que ela? Ela falou, não. E aí ele perguntou para mim, você já teve problema porque você era alta? Eu falei, já, quando eu era pequena, na escola, eu tinha desejo de ser bem pequenininha. Vergonha de ser muito grande, muito alta. E ele falou, você conseguiu diminuir a sua estatura? Eu falei, não. Ele perguntou para ela, e você, já sofreu por ser pequena? Ela falou, já recebi até palavras duras. E você desejou ser mais alta? Sim, inclusive ela falou, eu só uso salto. Você conseguiu aumentar a sua estatura? Ela falou, não. Ele falou, essas são as medidas de Deus. Nós não podemos fazer nada a respeito delas. É Ele que dá conforme a nossa estatura. Se eu pegasse, vamos botar assim, eu vou encher esse copo de água, essa taça, ela tem uma capacidade para segurar, ó. Mas vamos dizer que eu queira derramar mais água. Ela tem uma capacidade, certo? Ela só vai reter a capacidade dela. Fora disso, vai se perder. É por isso que Deus derrama na capacidade que você tem. Escute, porque Ele não vai permitir que se perca nada. Aí às vezes você está pedindo, Deus,
derrama, e Deus olha assim, eu quero, mas eu preciso aumentar a tua capacidade. É por isso que ele disse assim, olha, eu tenho um vinho novo para derramar, mas eu preciso de um odre que corresponda ao vinho que eu vou derramar. O Senhor está falando, ei, eu preciso que você corresponda às medidas do céu. E a medida é diferente, talvez para essa irmã ele vai dar 5, para a outra do lado é 3, e para aquela que está lá é 1. Não tem a ver com poder aquisitivo, não tem a ver com nada, tem a ver com o Senhor. Engraçado, outro dia eu estava olhando uma mulher muito pobre, muito simples, muito assim, passando, pedindo cesta básica, e passando uma situação difícil com o marido. Essa mulher, quando abre a boca dela, a voz dela é de trovão. Deus confiou um talento para ela que não dá para entender. Aí você vê a outra riquíssima, tem um casamento estruturado, muito dinheiro, mas não tem o potencial de voz que ela tem. Escute isso, não tem a ver. Ele não vai olhar, ele vai olhar a tua capacidade. Então, por isso que você não pode olhar para o lado e dizer assim, queria... Uma vez uma mulher falou assim para mim, pastor, deixa eu ficar bem pertinho de ti para pegar essa unção. Eu falei, se ela soubesse que a unção é um combo pronto, que você vai precisar passar por situações. Ele respeita a tua estrutura, ele vai derramar conforme a capacidade, a sua capacidade. Diz o seguinte, sabe, talvez para você, ele vai derramar de um jeito, para o outro vai derramar de outro jeito, é na medida. E ele respeita, aí você pensa assim, ele respeita, mas ele não vai te deixar com essa capacidade, porque a Bíblia é clara, que ele falou o seguinte, se você for fiel na administração do pouco, eu vou te confiar mais. A forma de aumentar a capacidade é você ser fiel naquilo que ele já colocou na sua mão. Nós não podemos, mas ele pode. Quando a reunião de mulheres começou, essa reunião que hoje vai 2.000 pessoas, éramos 10 mulheres numa casa. Eu não tinha a pretensão daquilo ali se transformar num culto de mulheres. E aí a gente se reunia na casa com um violãozinho, eu arranho um pouco o violão. Eu aprendi a tocar o violão numa tarde para tocar do presídio. E comecei a arranhar o violão e foi. Então eu tocava o violão, nós ficávamos todas jogadas no chão. Eu dava uma palavra muito simples, na medida que eu tinha, dos talentos que ele tinha me confiado. E nós jogávamos no chão e chorávamos e ficávamos ali. Dali às 10 começaram a convidar cada uma amiga. Já tinha 20 na outra. Das 20 nós fomos para 40. 40, 70 dentro de uma casa. Tinha gente pela janela, tinha gente... A casa era pequena, eu falei, Deus, agora não dá mais para a gente fazer na casa. E eu comecei a ficar assustada, eu cheguei em casa para o meu marido e falei assim, Telmo, está acontecendo uma coisa muito ruim. Ele falou, o quê? Eu falei, amor, hoje foi 70 pessoas. Aí ele falou, tu é a única pastora na face da terra que vê a coisa aumentando e desespera. E eu falei assim para ele agora, mas tem a igreja, reúne na igreja. E eu fiz a coisa mais ridícula que uma pessoa pode fazer. Eu não queria formato culto, porque eu tinha medo disso aqui. Eu peguei todas as cadeiras da igreja e fiz uma roda na igreja inteira. Porque naquele dia foi mais de 100 mulheres. O meu marido chegou lá e falou assim, meu Deus, ajuda ela, Deus. Telmo falou, amor, e eu sem microfone, eu cheguei em casa assim, amor, por que tu não usou o microfone? Eu falei, porque eu não quero. Daí não deu mais para fugir, daqui a pouco já era 200. Já não dava mais para fazer roda. Comecei a fazer meia lua. O Telmo orando, intercedendo por mim, ajudei, porque eu tinha muito medo. Daí eu vou contar agora para vocês, está filmando, está passando ao vivo, então vou ter que cuidar. Mas eu passava a quinta-feira diante do trono. Eu ficava tão nervosa, porque à noite eu ia ministrar, que o meu sistema nervoso, ele ia direto para o meu intestino e dava uma mensagem para ele. Eu tinha piriri. Antes de ministrar, depois de ministrar, eu passava mal. Eu dizia, Senhor, eu não acredito que o Senhor está fazendo isso comigo.
Porque eu tinha muito medo, insegurança, timidez. Eu falei, o Senhor podia ter escolhido outra pessoa. Tem tanta gente autoconfiante, né? É engraçado que Deus passa reto delas. E Deus, Ele foi perfeito comigo, porque se Ele tivesse me mostrado o que Ele ia fazer de cara, o meu odre tinha rompido, tinha perdido tanto eu e o vinho. Mas Ele esperou o odre ser preparado. E Ele esperou a capacidade aumentar. Ele começou a me dar de 10. 20. Legal. 100. Mas aí, tem tantas pessoas que ganham 10. 10. Ai, deixa eu ver qual é a última série que está passando. Enterra aquilo que Deus deu. E depois chega no culto de Deus. Eu estou me sentindo tão mal. Aí Deus está perguntando, o que você fez com o talento que eu te dei? Chega na sua casa, a casa está toda bagunçada, o marido mal cuidado. Gente, às vezes eu olho para uns homens. Eles não são cheirosos. A roupa deles é feia. Você olha para o homem mal cuidado. Aí você fala com ela, teu marido, ele não gosta de se arrumar. Gente, eu sei que o homem, se você disser assim para ele, vai lá comprar uma roupa, ele não vai comprar. É deles. Mas outro dia meu marido, ele é magro tal, ele começou com uma barriguinha. Sabe o que eu falei? Eu não gosto, tá? Falei para ele. Já vou te avisar, porque tu tá aí com 40 e poucos anos, eu não gosto de homem barrigudo. Aí ele, eu tô barrigudo, tá? Inclusive essa camisa tá feia contigo. Tá parecendo, tá? Esse homem tá na academia, gente. Esse homem tá malhado. Falei, eita, agora calma. Falei, amor, calma. Segura. Mas um casamento é uma responsabilidade. Mas ele não cuida de mim. Deus não está perguntando para ele, Deus está falando para você. Outro dia eu falei assim, amor, eu queria tanto te ver com um terno azul marinho. Falei para ele, porque ele também não era muito se arrumar. Uma camisa rosa bebê, ia ficar tão lindo. Uma calça jeans, um sapato marrom. Lá cheguei ele na loja com um blazer, um terno azul. Daí domingo passado ele colocou essa roupa. Aí ele falou, amor, daí tá bonito? Falei, tá lindo. Valorize aquilo que é seu. Cuide daquilo que é seu. Proteja aquilo que é seu. Eu que vou atrás dos cheiros de perfume. Agora, tanto que hoje eu acho que eu vou no Parágua comprar um perfume para ele. Eu ouvi falar de tal perfume. Porque a mulher, ela não cuida dela somente. Ela cuida do outro também. Pega a responsabilidade do talento que Deus te deu e multiplica ele. Posso ouvir um amém? Tem feminista aqui não, né? Quer me matar não, né? Outra coisa que eu aprendi é que você precisa ser diligente e fiel no pouco. O que o Senhor tem te confiado? O que Ele colocou na tua mão? Essa é a tua forma de aumentar. Ser fiel e diligente no pouco. Uma das coisas que estão mais escassas na nossa vida é fidelidade. Nunca vimos tanta traição. Nunca vimos tantas pessoas traindo umas às outras. A Bíblia mesmo diz que nos últimos dias eles seriam infiéis, amantes de si mesmo, não é assim? E Deus está falando para você, eu estou chamando para você ser fiel. Fiel ao propósito, fiel ao que eu coloquei na sua mão. Quando Deus me falou sobre mulheres, ministério de mulheres, eu já me reunia com algumas amigas. Eu não imaginava o que Deus ia fazer. Mas Ele falou assim, filha, te chamei para ministrar a mulheres. Eu falei, claro, as minhas amigas. Eu comecei a obedecer prontamente aquilo que Ele tinha colocado nas minhas mãos. Ainda que fosse um talento. Escute isso. O que Deus tem te confiado? Seja fiel. Fiel naquilo que Ele tem. Porque uma das palavras que Jesus falou para cada um daqueles homens, aquele senhor, na parábola, Ele falou o seguinte, muito bom, servo bom, fiel.
Você é fiel à visão celestial que Deus colocou na sua mão? Quantas de nós sofrem com procrastinação? Está sempre deixando para amanhã. E eu falo isso com autoridade, porque eu sofro com procrastinação. Eu estou escrevendo um livro já faz anos, mas agora eu já estou vencendo, estou na finaleira dele. E estou escrevendo, e estou a cada passo, a cada dia. Outro dia eu estava escrevendo um livro, sentada no sofá, conversando com meu marido e ajudando a minha filha a fazer tarefa. E vinha. Você sabia que as minhas primeiras ministrações foram geradas enquanto eu estava cozinhando? Sabe como é que era? Era assim, ó. O caderno, a caneta, eu cozinhando. Desligar o fogo bem rápido. Tá, 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 tá. Porque a sua autoridade flui da sua responsabilidade. Ah, não, você se fechava vários dias. Gente, outro dia aconteceu uma coisa muito, muito forte. Eu fui convidada para ministrar num congresso e a palavra que Deus tinha colocado no meu coração é a verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não é um pingente que você usa. É uma vida que você vive. Quando uma pessoa chegar perto de você, se mostrando muito espiritual, cuidado. Porque o tamanho da capa de espiritualidade que ela usa é para esconder a tanto de carnalidade que ela tem. E aí, Deus falou, eu no hotel, me preparando, falei, Deus, o que o Senhor quer ministrar hoje? Senhor, eu quero ser fiel à Tua voz. E o Senhor falou, a verdadeira espiritualidade. Eu falei, amém, mas aí como que eu vou construir essa palavra? Ela ainda não estava no meu... Deus falou, eu vou te dar. E no caminho, mesmo no carro, indo para ministrar. Quando eu chego lá, uma mulher chega perto de mim e fala assim, tudo bem? Eu falei, tudo. E ela começou a me olhar, e eu... tudo bem, e fui conversar com outra pessoa. Ela disse, ai, desculpa. Ela assim para mim, desculpa. Quando ela pediu desculpa, eu falei, o quê? Desculpa que eu estou de pano de saco. Eu falei, hã? Aí quando eu olhei, ela estava com um vestido tingido, bem costurado. Aí eu assim, isso aí é um pano de saco? Porque o pano de saco que eu conheço não é esse. Não, é que eu dei uma arrumada nele, mas isso aqui é um pano de saco. Eu estou vestida de pano de saco. Eu falei, Inclusive, eu estou há 79 dias subindo uma torre de oração. Falei, que bênção. E estou jejuando. Falei, que legal. Aí eu pensei, a recompensa ela já recebeu. E é uma recompensa tão pequena. A Bíblia diz, quando você jejuar, quando você orar, não faça como os fariseus, que precisam pegar e dizer, estou jejuando, hein? Não, quando você jejuar, lava o teu rosto, te maqueia. Chega em casa e fala assim, bom dia! Mas tem gente que quando jejua faz questão de dizer que está jejuando, né? Não vai comer não. Por que fulano? Não. Gente, teve épocas que eu estava jejuando, escute. Que eu era convidada para estar em alguns lugares. E seria tão espiritual eu dizer, né? Não posso comer, estou jejuando. Na mesa, eu pronta para dizer que não vou comer porque eu estou jejuando. Deus falou, come. Porque é melhor tu comer do que tu arrotar a espiritualidade. E eu descobri que a gente pode ser bem raso no quesito espiritualidade. Mas a verdadeira espiritualidade, ela é vivida escondida. E ela é revelada no seu dia a dia, na sua vida. Terceiro que eu aprendo, se posicione, o seu posicionamento define o seu destino. Esses homens que receberam talentos tiveram seu destino afetado pela sua resposta ao que receberam. Entenderam? Eles tiveram o destino afetado pela resposta, porque Deus já havia confiado, mas a resposta do a mais veio de eles não terem enterrado, de eles terem correspondido àquela responsabilidade. Algumas coisas você vai viver em Deus só quando você se posicionar. Fazer a arca é com Noé, fazer chover é com quem? Com Deus. Mas faça a sua arca. Qual é a sua responsabilidade? A gente é evangélico brasileiro, a gente é muito assim, Deus, tu aqui faz tudo, Senhor. O Senhor está falando, tem coisa que é você, que eu não posso fazer por você.
Eu não posso abrir a Bíblia por você. Eu não posso. Ter mulheres aqui, talvez Deus já falou para você escreva livros. E você está aí, um dia você é uma escritora. Deus falou. E você está fazendo o que no que Ele falou? O que? Sabe de uma coisa? Seja intencional naquilo que Deus te disse. Intencional. Às vezes a gente, por muito tempo a gente caminhou com Deus assim, o que vier veio, mas está chegando uma hora que Deus está chamando pontualidade. Deus está chamando mulheres pontuais para essa hora. Seja intencional no teu chamado. Eu comecei a pensar, Deus, eu preciso ser mais profunda na Bíblia. Eu estudo, mas às vezes eu acho que eu tenho pouco, eu preciso de mais. E o Senhor falou comigo, filha, eu quero te dar mais. Eu falei, o que eu posso fazer, Senhor, para descobrir mais? Eu entrei numa faculdade de teologia. Eu entrei assim, né? Na faculdade de teologia. Eu falei que a exegese é que o omelete não me acabe. Omelete. Mas graças a Deus, porque todas as vezes que eu vou fazer aula, fazer uma prova, eu convido o Espírito Santo para estar comigo. E sempre tem uma revelação escondida. Seja intencional naquilo que Ele te chamou. Comece a administrar de uma forma diferente. E a forma que você molda, a forma que você vê Deus, molda a tua forma de viver. Aquele que enterrou o talento, enterrou porque ele disse o quê? Vi que você era um servo, que você era um senhor ruim, mau. Tem muitas mulheres enterrando talentos, olhando Deus de uma forma totalmente errada, de uma lente errada. Se Deus te confiou um talento é porque Ele confia em você, Ele acredita em você, Ele derramou conforme a tua capacidade. E por último, não enterre, não esconda aquilo que Deus colocou na sua mão. Outro dia eu estava vendo uma menina na internet, gente, eu amo isso. Mulheres intencionais. A menina fez um Instagram assim, ó, ainda bem que eu casei. Que é o contrário, né? Que se fala por aí. Mas ela fez um Instagram, ainda bem que eu casei. E sabe o que ela faz no Instagram dela todo dia? Ela ensina formas práticas de arrumar a cama. Ela falou, gente, como se for tirar aquela colcha, no outro dia não ter tanto trabalho, você tira assim, assim, assim. Aí ela limpa o fogão, limpa a pia, limpa a cozinha. Gente, não tem uma cena maravilhosa na tua vida quando você limpa a cozinha? Uma sensação de paz te invade de um jeito. Quem limpa e fica admirando? Hã? Ai, a gente fica olhando assim, ai, que paz. Às vezes você está todo estrupiada, cabelo sujo, a unha descascada, não é? Mas você olha assim para aquela pia, para aquela casa limpa, você fala assim, ai. Eu quantas vezes fazia faxina, depois de tudo limpo a gente dá suja, né? Eu me sentava assim no sofá e ficava admirando. E ela faz isso, ela começa a limpar e começa a postar cozinha limpa, quarto organizado. Ela disse assim, gente, ela fez outro dia um vídeo, vou explicar como é que eu limpo o meu banheiro. E centenas de comentários de mulheres, estou me levantando agora, vou limpar meu banheiro que está sujo. Sabe de uma coisa? Seja fiel àquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Deus levantou essa menina simples para influenciar milhares de mulheres a amarem seus maridos, cuidarem dos seus filhos, cuidarem das suas casas. Fazer da casa um pedacinho do céu. Porque você pode estar num hotel maravilhoso. Eu vou dizer para você. Você está aqui com a sua amiga, você foi no Paraguai. Mas tem gente aqui que está ansiando a sua cama. Voltar para casa. Tá com saudade dos filhos. Não é? A gente reclama e não aguento mais quando sai perto. Ai, Deus. Faça da sua casa um pedaço do céu. Seja fiel ao que Deus colocou na tua mão. Ama esse homem que Deus te deu. Honra esse homem. Cuida bem desse homem. Faz o prato dele. Cuida da roupa dele. Cuida daquilo que é dele. Mas ele não cuida de mim. Deus está falando para você. Cuida dele.
Cuidado gera cuidado. Aquilo que você planta, você colhe. É uma lei. Quantas vezes nós cobramos coisas que não fazemos? Eu fiz 21 anos de casada esse ano, em junho. E no dia do meu aniversário de casamento, nós marcamos um bate-papo de casais na igreja. Eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. Queria ter ido para Gramado, né? Rolar um avivamento lá em Gramado. Aí eu falei, Deus, não estou acreditando que eu caí nessa. Como? Mas eu ando com a vida tão corrida que de certo me chamaram lá na igreja. Vi, vamos fazer, que dia? Dia tal? Vamos. Aí quando chegou uma semana antes, eu falei, tem amor, olha o que eu fiz, amor. Nós marcamos um bate-papo de casais no dia. Ele falou, amor, agora não vamos cancelar. Eu falei, amor, vamos cancelar, o povo vai entender. Ele falou, não, vamos manter. Eu falei, tá. Aí a gente manteve. Aí durante todo aquele dia, ele me acordou e falou assim, parabéns por ter casado comigo. Mulher felizarda, ele falou. Eu falei, tu te acha? Tá com o tanque muito cheio, eu falei para ele. E aí, passamos o dia, né, com os afazeres e tudo. E eu pensei, não me deu nada. Em flor, nada. Aí fui meia bicuda pro bate-papo de casais. Pensei assim, vou ficar o mais calada possível. Eu sei que você não faz isso. Aí, se ele me perguntar, vai ser tudo monossilábico? Sim, não, talvez. A gente sabe. E aí começou o bate-papo, e eu dentro de mim, assim, na hora que esse bate-papo acabar, ele vai ver. Quando der meia-noite, que acabou o dia, eu vou dizer assim, está vendo? Não me desce nada. E eu já estava lá me preparando. Porque você pensa, ela ministra, vai ver quem eu sou lá na minha casa. Aí a gente tem Aí pronto. Começou o bate-papo, e eu respondendo as perguntas, me já imaginando na discussão, pensando tudo que eu ia dizer. Você também fica treinando o que você vai dizer? Vou falar isso para ele. Tem gente que anota no celular na hora da discussão. Eu conheci uma moça que ela tinha uma listinha. Calma, nós vamos brigar, mas espera aí. Aí eu peguei e falei assim, isso aqui eu vou falar para ele. Aí acabou o bate-papo. Aí ele assim, gente, antes de nós terminar, eu quero fazer algo. Ele puxa do bolso um anel de ouro. Aí ele falou, amor, eu quero te honrar, 20 anos de casada. A minha cara foi no chão. Sabe quando a minha briga assim cai e tu fica assim... Dá para ver eu no vídeo bem sem graça. Ai, obrigada. Aí Deus na hora falou assim comigo, ele tem um anel de ouro para te dar. O que tu vai oferecer para ele? Aí eu falei assim, amor, obrigado, o anel está aqui. É engraçado que a gente pode ganhar anel de ouro de pessoas, a gente pode ir lá comprar, fazer em 10 vezes, mas quando eles dão, não é uma coisa diferente? Eu olho para esse anel, toda vez tenho vontade de chorar. Aí ele ainda falou assim, amor, eu não sei escolher direito, mas não tem problema, o que tu escolheu está lindo. Aí eu saí de lá tão destruída daquela conversa, que eu cheguei no carro e falei, amor, me perdoa. Porque eu olhei por aquilo que eu queria oferecer, e eu não te olhei por aquilo que eu poderia oferecer para ti. E nós somos assim. Às vezes nós estamos batendo o pé, quero ver o que ele vai me dar. O que você deu? O Senhor está pegando a gente de jeito, torcendo a gente. Porque a gente gosta de olhar para nossas feridas. Ai, Deus. A gente chega nas conferências, o meu umbiguinho está tão machucado. O mundo inteiro gira ao redor dele. Aí Deus está falando assim, tira o olhinho do teu umbiguinho. Seja uma mulher forte e corajosa, eu quero construir você. Mas em 1852 Deus falou, já passou. Eu quero te trazer para um lugar novo. Você tem responsabilidades, não enterre as responsabilidades que Deus te deu. Queria que você ficasse de pé.
Tem algumas mulheres aqui que vão voltar para casa e vão pedir perdão para o marido. Para algumas, tem solteira aqui? Levanta a mão. Para as casadas o que eu dei foi um remedinho, para você é vacina. Porque você já vai pronta. Mas a casada é remédio. Mas você vai me dizer, pastor, eu casei, estou num campo missionário. Meu casamento é um campo missionário. Não desista. Escute o que eu vou falar para você. Comece a plantar coisas boas. Mas eu só estou colhendo coisa ruim. Colhe rápido essa colheita. Escuta, colhe rápido a colheita de coisas ruins, mas não se canse de fazer o bem. Não se canse de plantar o que é bom. Você diz assim, Deus cura o meu casamento. Deus falou, mas primeiro eu quero curar você. Deus não restaura casamentos. Você pode até ficar chocada. Quê? Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. É isso que Ele faz. Porque se Deus te dá um casamento restaurado na tua mão, tu destrói ele em 40 minutos. Uma mulher destruída por dentro, ela começa a destruir tudo à sua volta. Mas uma mulher construída por dentro, constrói tudo à sua volta. Isso vai, escute, refletir na sua forma de viver, de se cuidar, de se amar. Os céus estão aqui nessa noite, nessa manhã, pegando você de jeito, dizendo assim, ei, corre para mim que eu vou te ajudar. Você está dizendo assim, Deus, é difícil demais. Como é que eu vou fazer isso? Talvez Deus vai te dar uma direção. Pega uma bacia com água, uma toalha. Lava os pés do teu marido, pede perdão. Restaura o altar da tua casa. Às vezes eu acredito que Deus tem mulheres aqui que Deus quer usar e levantar para propósitos muito lindos e específicos. Mas sem antes você restaurar o altar da sua casa, essas coisas não vão acontecer. Você lembra que eu falei ontem que eu fiquei 1 ano dentro de casa, 1 ano escondida? Naquele ano Deus restaurou muitas coisas. Eu entendi que a estrutura da minha vida é a minha família, é o meu relacionamento com Deus. O meu fundamento. O Senhor está falando para você, filha, eu quero restaurar os teus fundamentos. Algumas mulheres aqui estão cansadas. E o Senhor está falando para você, eu vou te ajudar. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar por mulheres que você tem enterrado o talento, não tem entendido. Você tem dito, Deus tem me confiado responsabilidades e eu preciso ser fiel a elas. Quantas mulheres nós temos aqui que desejam isso? Levante a sua mão bem alta. Eu não vou chamar você para vir aqui hoje. De onde você está, você vai dizer para Deus, Deus, eu tenho uma capacidade, o Senhor me deu algo que respeita a minha capacidade, não é grande demais para mim, eu consigo. Você vai olhar para o céu e vai bater uma continência e dizer assim, ok, conta comigo. Ok? O Senhor me deu uma responsabilidade, eu quero ser fiel a ela. Essa talvez não é uma palavra para você se matar chorando no chão, mas é uma palavra para você ficar de pé e dizer, eu vou ser fiel e cumprir aquilo que Deus trouxe para a minha vida. Pai, aqui estão as tuas mulheres, Deus, e eu me coloco nesse lugar. Eu sei que o Senhor derramou coisas conforme a nossa capacidade, talentos, dons, chamado, casamento, família, ministério, que respeita a nossa estrutura, respeita a nossa individualidade, Deus. Nós queremos fazer uma aliança contigo como mulheres. Nós queremos dizer sim ao teu chamado. Nós queremos dizer sim. Sim às estruturas que o Senhor derramou na nossa vida. Nós queremos dizer sim. Nós queremos dizer sim. O nosso valor não está fora de nós, mas está dentro, Deus. E agora eu quero orar por algumas mulheres que são como aqueles jumentinhos. O Senhor está pedindo para desamarrar você hoje. Você sabe que é você.
você se sente incapacitada, você se sente completamente, oh Jesus, inexperiente para coisas que o Senhor tem compartilhado ao teu coração. Vem aqui rapidamente, quero orar por você. Vem cá, vem.